galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos mostrar um pouco sobre a evolução do contrato de dólar. Já temos um vídeo aqui no canal, acredito que na playlist de dicas, mas eu vou reforçar por ser um tema muito importante e de uma forma mais resumida. Se você não conhece a plataforma Spike ou você é novo nesse canal, eu convido você a clicar no botão testar agora. Você vai preencher aqui seu nome, telefone, senha, e-mail e você terá acesso a uma plataforma que rastreia separado por perfil os participantes do mercado financeiro. Dessa maneira você conseguirá aí de uma forma com mais qualidade tomar a decisão de comprar ou de vender esse mercado e também de não fazer nada, tá? Mercado tem momentos que não se faz nada. Então, se a gente for começar aqui, hoje foi o primeiro dia do contrato X22 de dólar, é possível notar que primeiro dia não há posição dos participantes, exceto da rolagem que já vem acontecendo com alto volume, já tem 2 dias, né, a partir do contrato DR1, e podemos ver aqui, ó, uma grande confusão. Por quê? É rolagem, é indefinição, não há muito comprometimento com as posições neste momento. Então pode-se perceber aqui, ó, Institucional Nacional compra de forma aguda, aí depois alguém vende muito mais do que essa ponta compradora e o saldo fica negativo. E assim acontece também com o institucional estrangeiro e também com o grupo de varejo aqui, tá? O que é importante a gente observar aqui? Que no contrato anterior a gente percebe que, olha só o primeiro dia, no caso aqui do dia 31/8, que foi o início do contrato V, tinha uma posição ali de aproximadamente 60 mil mini contratos. Eu vou focar só nos mini contratos, mas isso também se aplica ao contrato cheio, tá? Mas eu vou usar aqui como exemplo os mini contratos. Por quê? Porque o volume tem sido maior nos mini contratos. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, pegando exclusivamente aqui o grupo dos participantes estrangeiros, primeiro dia, 59 mil mini contratos, depois no segundo, ó, dia 1º, 161 mil mini contratos. Quando se percebe um aumento significativo já na primeira semana, é porque está havendo uma proteção ou alguém sabe de alguma coisa, então a posição é grande. Por quê? Porque a convicção do operador para aquele contrato. Por algum motivo ele acredita numa alta do dólar, que foi inclusive o que aconteceu. Então ele montou ali uma posição, um conjunto de participantes, né? Não é nunca um participante sozinho, porque um participante sozinho não consegue levar o mercado, não consegue dar uma direção para o mercado sozinho, mas sim um conjunto de participantes, no caso aqui, um conjunto de participantes do grupo dos estrangeiros, que pela maioria das vezes são vencedores do nosso mercado aqui no Brasil, e a gente consegue perceber que quando no passar dos dias, ó, dia 12/9, dia 13/9, 14/9, né, eles sempre mantiveram uma quantidade de saldo expressiva, e na medida que por algum motivo eles entendiam que seria interessante aumentar essa quantidade de lote, assim faziam, né? E muitas vezes é para fazer o que a gente chama, que a gente conhece como front running, que é o que? Quando você já tem uma posição de lote e aí você compra cada vez mais, claro, com o cenário, com o panorama, notícias e demais situações que influenciam na direção do preço. Eles compram mais, forçam o mercado, vamos supor, para a alta, e quem está vendido, o cara fica incomodado. Então os vendidos que estão com a margem ali apertada são obrigados a estopar pelo risco, né? Pelo risco, e assim para minimizar as perdas, né? A gente entende assim. Então a gente percebe que o contrato passado, que foi o V, uma ascensão aqui na posição dos participantes, né?
cada contrato é uma história, cada contrato evolui de uma maneira diferente, tudo depende dos motivadores. Notícias, o cenário global, toda a economia em geral, tanto interna quanto externa. Tudo isso pode ser motivadores para se aumentar uma posição comprada ou vendida, tá? Beleza. Então, hoje aqui, ó, começou, vamos supor, se o mercado fechasse agora, que agora é o quê? Agora falta 4 minutos para fechar o mercado, né? Essa posição aqui, ó, já começaria o dia com quase 20 mil mini contratos vendidos. Beleza? Só que aqui a gente já vê uma diferença. No contrato passado, no primeiro dia, já estavam com 60 mil mini contratos, né? No contrato passado. No atual não chega a isso. Falando dos estrangeiros apenas, né? Ou seja, os motivadores são menores do que o contrato passado, né? Então, ou seja, se havia o nervosismo no passado, no contrato passado, já nesse novo contrato não acontece da mesma maneira. Então, o que a gente espera? A gente espera, aconteceu o dia de hoje, né? O mercado, a gente já tinha falado, acho que há 2 ou 3 dias atrás, que a tendência, a expectativa era de alta para o dólar na Petax, né? Por quê? Porque pensa, os caras eles estavam posicionados ali com um total de 350 mil mini contratos com preço médio de execução nos 5.300, tá? Então eles estão fechando aí a cotação atual, tá? Não é exatamente essa cotação. Por quê? Porque o fechamento de lucro desses participantes que são vencedores são nas janelas de Petax. Então tem que entrar lá no site do Banco Central e ver qual foram as cotações da Petax desse contrato que encerraram-se, que vai ser considerada para encerrar as posições dos ganhadores e dos perdedores, né? Então, a expectativa é de que quando tem uma posição comprada pelo grupo dos participantes estrangeiros é que eles puxem cada vez mais para rentabilizar a posição, para aumentar o seu lucro. Porque eles esticam o dólar, aí a Petax fecha alta, fechou, é aquele valor ali, aí a bolsa, né, ela executa ali tanto os ganhadores quanto os perdedores, né, com exceção daqueles que rolaram os contratos pelo DR1, que é um ativo, um contrato, né, um contrato que é exclusivamente usado para rolagem. E o que esperar desse contrato X? Esse contrato X, DOL X22, o que acontece aqui? Eu fiz uma pequena anotação. Essa anotação é resumidamente, tá? É claro que envolve muito mais coisa do que isso daí. Mas, basicamente, só para introduzir aí. Primeira semana, dados do mercado são divulgados. Notícias e indicadores na primeira semana do contrato são divulgados, né? Às vezes até a metade da segunda semana, né? São divulgados notícias, indicadores. Uma análise macro do mercado é sempre considerada pelos participantes profissionais que envolvem esse mercado e que tem bastante lote, tá? E na segunda semana, normalmente se tem ali a reunião do Fed, onde se discute a política monetária americana, e a partir dali, se há na segunda semana, começa a se ter uma definição da direção do mercado. Quem tiver errado no mercado, normalmente estopa, começa a estopar, né? E quem está certo começa a aumentar o tamanho do lote a favor da sua posição. Por quê? Se o cara tem, vamos imaginar aqui, se o cara tem 200 mil contratos comprados, se ele usar para deslocar preço 20, 30 mil contratos durante o dia para fazer com que o mercado desloque o preço a favor dele, o preço médio dele, dos 200 mil contratos, não vai ser muito alterado. E é por isso que o preço anda forte a partir de um determinado momento, no contrato de dólar, ou em ações, ou também no índice, é tudo a mesma coisa, o mercado tudo é igual. O cara compra
compra, o cara desloca o preço, o book não é mais tão cheio da maneira que era quando o dólar era lá na região dos R$ 3,20, então o cara consegue rentabilizar a posição dele, entendeu? E assim vai indo, vai evoluindo, vai evoluindo. E na terceira semana é isso daí. Sempre que o mercado ele é favorável, o cenário macro, as notícias, indicadores, né, o panorama em geral, abrir um dia tem aqui, os caras estão posicionados lá com 300 mil mini contratos comprados. E no panorama, as notícias, indicadores, tudo é a favor de uma alta para o dólar, o cara vai puxar o mercado para cima. E isso vai incomodar quem está vendido. Quem está vendido é obrigado a recomprar para poder estopar a parte da posição, ou a posição inteira, não sei. Isso aí depende de quem está posicionado, qual é a estratégia. E aí, pô, o mercado sobe, dispara, enfim, acontece um monte de coisa, assim, por isso que o mercado anda. Tá? E a quarta semana, a mesma coisa, só que assim, dificilmente, eu nunca vi, assim, todos os dias a tendência alta pro dólar. Nunca vi. Sempre tem um dia que ele ou é mais neutro, aí o mercado anda brigado, meio de lado, né? Defesa de quem está vendido, isso por causa da esperança de quem está vendido. E também, quando acontece de naquele dia ser uma tendência de baixa para o dólar, tá? Aí se os comprados eles estão muito afastados, vamos supor, estão a 100 pontos acima do preço médio deles, tá? A cotação atual. É normal que o dólar caia um pouco, haja assim uma defesa, né? E com isso, quando o mercado voltar a ter um cenário favorável para a alta, eles retomam a fazer o front running, comprando cada vez mais e mais, sem afetar muito o preço médio deles e disparando o preço para favorecer a alta do dólar. É assim que funciona todos os meses. Isso também é uma explicação para quem, por exemplo, eu comecei a acertar a terceira semana, a quarta semana, eu já sei operar dólar, eu já sei, aí agora eu vou viver disso e tal, a pessoa fica naquela esperança, e quando vira o contrato a pessoa começa a perder. Por quê? Principalmente na primeira semana, o cara começa a devolver tudo. É por causa disso. Porque na primeira semana não tem muito volume, não tem muito lote. Se não tem muito lote, não tem comprometimento. Mas aqui no intraday eu vi que o cara comprou 20 mil mini contratos e o preço médio é tal, isso pode ser defendido. Não. Porque normalmente, quando se tem uma posição expressiva, sim, a maioria das vezes ele respeita o preço médio aqui de execução do intraday. Mas no começo é bem difícil. Porque como no geral a posição dos caras é pequena, então ele aceita o preço vir contra. Só que quando o preço vir contra, às vezes eles até deixam de propósito. Por quê? Porque o cara tá querendo comprar, ele tá com pouco lote exposto. E perde o preço médio dele e estão querendo derrubar o mercado, e o contexto ele sabe que o profissional sabe que é favorável para uma alta. Isso é bom para ele. Por quê? Porque ele pode comprar mais barato, né? Então a plataforma ela entrega, olha só, duas telas, tá? A gente está falando aqui de duas telas praticamente. E olha só o tanto de informação que ela consegue entregar só referente a isso, só interpretando os dados que tem aqui. Isso fora uma infinidade de coisa que pode ser considerada baseado nisso aqui, né? Então é importante que, se você para quem já usa a plataforma, para que não fique um pouco acomodado, né, com o operacional, porque às vezes o mercado cria um padrão e aí quando vê algo diferente o cara às vezes faz alguma coisa que não deveria ser feita e tal. Então é importante rever os vídeos que já temos gravados de dólar inteiro, tá? Desde o começo do ano a gente tem acho que 4 ou 5 contratos inteiros gravados aqui, passando por diversas situações. É o suficiente para você ler, para você assistir, entender, interpretar, anotar algumas coisas e aplicar no seu operacional. Não é para mudar
o seu operacional, nunca. Mas adequar a leitura, o metajogo ao seu operacional. Independente se você usa gráfico, se você usa fluxo, se você usa gráfico de Renko, ou gráfico Ikimoku, qualquer coisa. Ou fundamento, né? Às vezes o cara não usa nada, ele só abre lá a boleta e executa, pelo menos ali, né? É uma forma de se executar lote, é por fundamento. Muitos profissionais, inclusive, nem vê, é mais por fundamento mesmo, tá? Profissionais, às vezes vamos supor, fundos, um exemplo, vai. Às vezes o cara recebe um dinheiro lá e precisa fazer, e é um fundo um fundo cambial, ele executa lá e tá feito, né? Depende, cada um na sua área. Às vezes tem fundo que ganha operando, ganhando resíduo, né? A diferença entre o cheio e o mini com a arbitragem através de algoritmos. Tem também como se fazer trava com dólar e índice, né? Você vende o financeiro proporcional ali, você vende os dois porque são inversamente correlacionados, né? O dólar e o índice. Ou você vende, ou você compra e compra com o mesmo financeiro, você precisa equilibrar o tamanho do lote. Tem um monte de coisa. Mas enfim, olha, quando você vê lá o Times in Trade, está saindo negócio a todo momento. Alguém com certeza tem alguma estratégia e está precisando executar, tem a sua necessidade, e é por isso que fica ali o tempo todo negociando, tá? É isso daí. A ideia foi explicar de forma simples e rápida e básica como que funciona a evolução do contrato. É muito importante entender isso, porque... Por quê? Vamos lá, por quê? Como que eu... Qual que é o meu operacional hoje? As pessoas acreditam que todo dia eu acordo, que eu sento aqui e tem que fazer dinheiro todo dia. Não, não funciona assim. Não funciona assim, eu não conheço quem... Pra mim não funciona. O que eu faço? Eu deixo a plataforma aqui, né? Ela fica atualizando aqui a todo momento, é claro. E quando eu encontro um cenário, por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, faz de conta, vai, um exemplo básico. Tá ali no 5.308 a cotação. Tá ali no 5.310, vai, 5.320. E eu sei que os participantes estão posicionados ali na região dos 5.310. Aí eu sei que o lote do cara é 350 mil, de um conjunto de participantes é 350 mil mini contratos. Eu falei, opa, peraí. Um conjunto de participantes bem informado, que está no grupo dos estrangeiros, né? Estão comprando 350 mil mini contratos na região dos 5.308, a cotação está no 5.320. Aí chega no dia seguinte, poxa, DX em alta, S&P derretendo, as bolsas no mercado asiático tudo derretendo, fecharam tudo negativo, tá tudo errado. É para comprar ou é para vender? Aí eu vou lá, opa, aqui tem uma oportunidade. Tem dias que se compra e você sabe que o mercado vai te levar, né? Agora aquele mercado que tipo eu compro e que o mercado não anda, que não tem muito motivador, que tá de lado e que tem pouca posição aqui, que tem uma posição baixa no contrato, tem diversos cenários que não me interessa, não me interessa. Porque você pode se machucar, você pode abalar o seu psicológico. Aí o que acontece? O dia que tem um cenário bom, como foi essa última semana, né, de contrato, o cara não está preparado. Ou o cara já estopou, se o cara for novo. O que acontece? Aconteceu comigo já. Entendeu? O cara fica aí tentando caçar trade na primeira semana, não se tem muito motivador, não tem grandes posições, e o cara está procurando porque está mexendo. Não é porque está mexendo que está andando que tem oportunidade. Às vezes o mercado até é direcional. Ele anda lá 50 pontos. Mas ele anda 50 pontos, volta a 30. Aí depois anda 60 e depois volta a 40. Esse mercado não é legal, entendeu? Então é preciso estudar, ter uma condição específica para que você faça atuações cirúrgicas. E assim você consegue obter lucro, né? É importante a forma que você executa o lote, a quantidade. Não pode entrar de uma vez. Você viu como é que o profissional entra pro lote? Os caras
Às vezes eles compram um player lá, ele compra 4, 5 mil lotes por dia do cheio. Só que é o seguinte, ele não clica 5 mil lá e clica em comprar. Ele compra de forma fracionada, reavaliando o cenário, compra de 30 em 30, de 50 em 50. Tem várias validações no processo. Aí a pessoa física, não, eu quero comprar de 100 aqui. Porra, fraciona isso, meu. Copia os profissionais que já estão no mercado. Quem? Times e Trades, book de oferta, tem um monte de cara lá. Vê como é que ele executa. Padrão de lote, tamanho de lote, a frequência com que ele atua. Tem muita coisa que não precisa pagar curso. Que nem tem curso disso, tá? É coisa que é de vivência de mercado. Tem um monte de cara vendendo curso aí, mas que eu não sei nem como é que consegue vender. E é caro, hein? R$ 2.000, R$ 3.000, os caras vendem. Mas o curso é o Times and Trades e o book de ofertas, tá lá. Você entender como que se interage. É isso daí. A princípio é basicamente isso daí. Se você tem alguma dúvida, peço para que você mande um e-mail, você comente nesse vídeo aqui mesmo, né? E vamos aguardar aí a evolução desse contrato. Vamos ver como é que esses participantes aqui vão atuar. E é claro, ficar monitorando e buscando aí boas oportunidades no mercado, tá? Você deve usar só isso aqui como para poder buscar oportunidade no mercado? Não, nunca. Você tem a sua técnica, você faz as suas atuações normalmente. Isso daqui é para te auxiliar. Isso aqui é como se fosse um mapa do dólar, um mapa do contrato. Aqui ele mostra, ó, o grupo está posicionado aqui, preço médio tal. Então é uma região de preço que pode ser muitíssimo respeitada, tá? E é isso daí. Se você tem dúvida, novamente, mande seu e-mail ou comente esse vídeo aqui. E até um próximo tema, uma próxima oportunidade aí. Tá certo? Obrigado a todos. Até mais.